Neoquímica Arena hoje com o José Paes trazendo notícias do Corinthians. A Libertadores ficou distante, mas as reclamações dos torcedores chegaram bem pertinho do centro de treinamento do clube, né, Zé? Conta pra nós. Pois é, Michele, os jogadores chegaram ontem para treinar lá no CT Dr. Joaquim Grava, o centro de treinamentos do Timão, e aí eles foram surpreendidos com algumas faixas. Nós temos aí até algumas imagens. Alguns torcedores do Corinthians colocaram umas faixas ali no entorno do CT Dr. Joaquim Grava. As faixas diziam time sem alma, elenco pipoqueiro, respeitem a minha história. Enfim, faixas nesse tom de protesto. A gente sabe que o Corinthians vem de maus resultados no Campeonato Brasileiro, empatou com o Atlético Paranaense 3-3 aqui na Neoquímica Arena, perdeu para o Flamengo lá no Maracanã por 2-1, perdeu para o Santos o clássico na última quarta-feira 1-0 lá na Vila Belmiro. Mas, Michele, o Wagner Mancini, quando ele chegou no Corinthians no ano passado, o Timão estava na zona de rebaixamento. Ele fez um campeonato de recuperação. Hoje o time está ali no meio de tabela, brigando por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Então eu pergunto para vocês se são justas essas faixas aí, esse protesto da torcida corintiana, ou se vocês entendem que eles estão passando um pouquinho do ponto. Essa é a pergunta que eu faço para vocês aí. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Neoquímica Arena para a gente trazer o provável time do Corinthians que joga contra o Vasco domingo aqui às 4 horas da tarde, com duas novidades, dois reforços que o técnico Wagner Mancini vai ter para essa partida super importante, válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, a torcida passou ou não do ponto, Michele? E aí, o que vocês acham? Passou do ponto? Bom, tem que cobrar, mas também é tão ruim esse time, vai fazer o quê? Hoje com esse negócio de redes sociais, sei lá, colocar uma faixa, foram poucos torcedores, acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, né? Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer, mas o Corinthians, gente, vai esperar o quê do Corinthians, gente? Estava esperando o Corinthians brigar por título, o Corinthians deu uma engrenada, o Mancini, ele fez um belo trabalho, né? Isso tem que ser ressaltado, ele chegou, pegou um Corinthians na beira de rebaixamento, ameaçado pelo rebaixamento, um Corinthians confuso, ele deu uma cara para esse time, ele fez o time jogar, o Corinthians pode até sonhar com a Libertadores, vamos parar de sonhar agora com essa vaga da Libertadores, depois daquele jogo contra o Santos, acabou, o Corinthians tem que começar a pensar no Campeonato Paulista e pensar naquilo que tem que fazer. Quem fica, quem sai, né? Chama o Mancini na sala, vem cá, Mancini, e aí? Você já fez uma boa leitura, fez um bom trabalho até aqui. O que precisa para não pagar o mico que pagou esse ano, ou pelo menos no ano passado, nessa temporada? Eu acho que esse é o caminho do Corinthians. Esquece esse negócio, 2 rodadas, tirar 4 pontos, esquece. Eu queria que se desse uma olhada um pouco mais ampla nisso. O Corinthians foi mal no Campeonato Brasileiro deste ano. E do ano passado? E do ano retrasado? 3 anos. O Corinthians é time de meio de tabela. 3 anos. A minha avó falava uma coisa muito legal. Ela falava assim, nunca volte para o lugar onde você foi feliz. Nossa, é verdade. O André Sanches, o primeiro mandato dele no Corinthians, ele foi o melhor presidente que eu vi em toda a história. Nesses X anos que eu estou aqui no meio. Ele transformou o Corinthians Ronaldo, né? Era um time semi-vardiano. Treinava no vestiário, no treinamento do vestiário era dentro de numa lata e tal. Fez um CT espetacular, fez o estádio, o time foi campeão do mundo ainda com a influência do time dele, ok. E aí ele resolveu voltar. Foi uma desgraça. 3 anos de André Sanches, o Corinthians é time de meio de tabela. Meio de tabela não é pro Corinthians. Foi o time que mais gastou esse ano com contratação e não tem time. Ou seja, tá devendo pra caramba, tem um monte de jogador que não tem nível para jogar no Corinthians, meio de tabela 3 anos, você se acostuma com a posição, meu velho. Se você olhar, Flamengo e Palmeiras estão sempre ali em cima. Segundo, primeiro, terceiro, estão sempre aí. Você tem o seu posicionamento. São Paulo, briga por Libertadores. Corinthians, Santos, com todas as dificuldades, segundo, terceiro, de vez em quando. O Corinthians é meio de tabela, é 8º, é 9º, é 10º. Tá se acostumando. Não vem com o negócio de ganhar o Campeonato Paulista, que isso aí é café com leite. Isso aí não interessa. Isso não resolve nada. O Corinthians abriu o olho. Duílio, abre o olho. Mas ele perdeu, né? Esse ano perdeu. E ainda perdeu. Mas mesmo que ganhasse, quer dizer, não vale, não conta. Mas pelo menos o Andrés conseguiu o naming rights, conseguiu os patrocinadores dessa parte. Agora a parte do futebol e só isso. Mas o que ele conseguiu não paga 1/10 da dívida que ele deixou. Esse é o ponto. Então ele fez um grande erro, não devia ter voltado. E aí, meu velho,
Corinthians não é time de meio de tabela. Esse rapaz que está aí fez milagre. Ele foi contratado para evitar que o Corinthians fosse rebaixado. E fala português, Nós estamos falando de Corinthians. Não de Portugal. Ele é brasileiro? Nós estamos falando de Corinthians. Ele é italiano, Mantini. Aliás, é o único técnico do grande de São Paulo que não é estrangeiro. É verdade. É a primeira vez que acontece isso. Então, esse rapaz, ele fez um trabalho espetacular. Então é aproveitar esse momento, né, Flávio? Chamar o Mancini. Então, eu concordo com tudo que você falou. Assim, mas você vai falar, o que você quer? Não adianta, não tem dinheiro. Mas então, com a realidade, o que dá para fazer? Vamos lá. Não dá para fazer. Mas outra coisa importante, tem uma outra coisa que é preciso falar. Desculpe até, mas é que isso aí realmente eu estava pensando seriamente, estão falando de Corinthians. Eu brinco e tal, mas agora estou falando muito sério. O Corinthians... o Palmeiras teve problema, foi buscar a base e trouxe gente ótima. O Santos vive com a base. São Paulo se livrou, foi bem, abriu espaço que abriu no campeonato por causa da base. O Corinthians não revela nada, não revela ninguém. Agora, o que se busca num grande atleta? Os grandes jogadores que todo mundo fala, que o mestre fala, precisa de meia, não sei o que e tal. Quais são os dois maiores meias do futebol brasileiro? Claudinho e Everton Ribeiro. Claudinho vai ser convocado para a seleção brasileira. Estou dando uma deixa aqui, tá? Possibilidade é enorme. Inclusive o César Sampaio vai lá para Porto Alegre para ver o jogo Red Bull e Inter, para ver o Claudinho. Possibilidade dele ser convocado é muito grande. Bom, dois melhores meias do futebol brasileiro, ou dois entre os três melhores, os dois saíram do Corinthians. O que o Corinthians fez com o Claudinho? O que o Corinthians fez com o Everton Ribeiro? Nem percebeu que ele era meia. Jogava de lateral esquerdo. Ou seja, inclusive a base do Corinthians precisa passar por uma fiscalização enorme. Não adianta ficar fazendo negócio lá, pega daqui, vira lá. Os caras ganhando dinheiro. É isso. Então, a base do Corinthians a base do Corinthians tem que ser para revelar jogador como os outros revelam. A base e o tal do Sub-23, que não serve para nada. Então nós precisamos ver isso aí, isso custa dinheiro. Tá certo. E não revela. Revela sim, só que não usa. Por que não usa? Quem entrou no lugar do Claudinho? Quem entrou no lugar do Everton Ribeiro? Por que eles entraram? Era interessante para quem? Que esses jogadores importantes perdessem o lugar para jogadores que não deram em nada. Tem muito cheiro de arroz queimado. Porque os bons garotos saem de forma precoce e nem passam na equipe principal. O Corinthians ganhou de ganhar a Copinha São Paulo. Né? O Corinthians é um dos maiores vencedores, se não o maior, da Copinha. A gente olha lá, tem 2, 3 bons garotos. Não são apresentados, não são aproveitados no time profissional. Então, não são. Imagina, gente, Claudinho e Everton Ribeiro. Imagina se o Corinthians tivesse um só deles. Não ia estar no meio de tabela. O Claudinho no time do Corinthians. Saíram do Corinthians? Saiu, não foi aproveitado para nada. Jogou um dia, uma vez ou duas com o Tite, mas nada. Já faz tempo, quando vem dessa última gestão aí, desse último grupo. Isso tem sido uma constante. Foi assim com o Gobi, foi assim com o Roberto, foi assim com o Andrés, e tem que parar com o Duílio, mas pelo jeito...